seja muito bem-vinda a esse novo quadro, o Amor Reflexivo. Esse quadro que eu tô começando hoje aqui no YouTube, trazendo exemplos de séries, de filmes, onde em algum aspecto a gente vê algum desequilíbrio nos relacionamentos, essa questão muito forte de dependência, de abuso, fim de relacionamentos, como que as mulheres encaram essa questão do relacionamento amoroso, pra gente poder criar essa reflexão a partir dos exemplos que a gente já vê em filmes e séries que estão disponíveis aí pra gente, mas que às vezes a gente não consegue olhar uma camada mais profunda a respeito disso. E para começar hoje, eu vou trazer uma personagem que é a Cassie, da série Euphoria, e ela é uma personagem bem interessante se a gente for analisar toda a história dela. A personagem Cassie, ela é a típica menina romântica que sonha com o seu príncipe encantado. Para ela, o amor é além da entrega, é você abdicar de si mesmo pelo outro, pela pessoa com quem ela está, para realmente ela se sentir estando com o outro, abdicar um pouco dela mesma, do seu sentir, fazer alguns sacrifícios da própria vida para estar em um relacionamento. E esse conceito, de a gente deixar um pouco da nossa identidade, nós sabemos que pode ser muito doentio. O relacionamento começa a ser construído a partir de uma dependência emocional, física, mental. Cria-se aquela relação a partir de um desequilíbrio. Bom, para quem já acompanhou a série, já assistiu a série, vai entender um pouco melhor de tudo que eu vou compartilhar aqui. Mas para quem não assistiu, a gente precisa olhar um pouquinho para a história dessa personagem, para a gente entender de onde veio esse sentimento de dependência, dessa dependência emocional. Bom, primeiramente a gente observa a questão do abandono pela figura paterna. O pai dela acaba abandonando ela, abandonando a família, abandonando a mãe, a irmã dela, e a família acaba se desestruturando. E depois ele acabou virando dependente químico, acabou se afundando nesse mundo da dependência, e a Cassie, em um momento, precisou cuidar do pai, precisou ser a responsável ali por ele, e até chegar a ver o fim dele, ele definhando até a morte. Então foi algo que marcou muito a vida dela, porque ela tinha uma relação com o pai muito próxima, ela era a típica filhinha do papai. Então, para ela, o pai dela era o mundo dela, e tudo isso foi acabando, que ela perdendo a sensação de segurança, de proteção, de valorização, de reconhecimento que a gente traz da figura paterna dentro do nosso âmbito familiar. Então, quando o pai dela, falhou com ela, abandonou ela se sentiu abandonada, ela perdeu esse referencial de valorização, reconhecimento, segurança, proteção. Então, isso criou nela, um vazio, um vácuo ali dentro do coração dela. E ela passou a buscar isso nos seus relacionamentos, na figura masculina da pessoa com quem ela estaria. Além dessa questão com o pai, a mãe, ela foi abandonada e ela viu na bebida uma forma de manter a alegria de viver. Então ela acabou usando do vício para conseguir lidar com todos os problemas do abandono, com as filhas, responsabilidades. Então ela viu ali uma forma de continuar, se manter viva, alegre, da forma como ela era antes, após perder toda essa figura que ela tinha da figura perfeita, do marido perfeito, do pai perfeito. Aquilo foi quebrado, então ela precisou usar da bebida para que ela pudesse passar por aquela situação. Então ela perdeu a confiança e se entregou a um vício, mesmo amando muito as filhas. O vício falou mais alto. Ela passou a negligenciar algumas questões na relação com as filhas e acabou criando um afastamento ali entre ela e as filhas, principalmente a Cassie, que já era mais apegada com o pai. Além de tudo isso, a Cassie já tinha passado por algumas situações de abuso na infância. Loirinha, de olhos azuis e tudo mais, aquela típica criança da beleza americana. E isso era super valorizado nela. Então era a partir disso, da beleza dela, que ela entendia que ela recebia o reconhecimento, o carinho, era a partir do físico dela. Só que com isso também acabaram vindo alguns abusos de pessoas mais velhas, que desde criança acabavam a ver ela como algo, como um objeto, como o corpo dela antes dela como um ser humano, como pessoa mesmo. Então acabou tendo esse desequilíbrio também em relação à imagem dela. Ela via que a partir da imagem ela conseguia receber aquele carinho, aquela valorização que ela tanto almejava, se sentir amada pelo corpo e não por quem ela era.
E tudo isso, né, acontecendo na infância, na adolescência, vieram muitas frustrações e perdas muito cedo, né? O pai dela acabou morrendo quando ela ainda era adolescente. O corpo dela também, né? Essa questão da sexualização muito nova, de verem a beleza, né? Projetar isso no corpo, no físico, para ela receber algo em troca. Ela também se desenvolveu muito cedo, o corpo dela, e junto disso, né, a imagem dela passou a ser mais ainda sexualizada. Então, ali com os 12, 13 anos, ela já era a mais bonita, já se destacava na escola, e isso acabou também criando algumas situações na escola de bullying, difamações da imagem dela, né, da honra também. Então começaram a criar-se um ambiente de mentiras, de situações em que ela era colocada por ela ser muito bonita, por ela chamar muito a atenção. Então tudo isso foi se somando, né, como se fossem camadas e camadas e camadas ali naquela personagem, na Cassie. E pela primeira vez ela viveu a dor do luto, só que ela não conseguiu realmente lidar com tudo aquilo. Ainda ficou aquele buraco ali no coração dela, daquela figura que era o seu salvador ali, seu pai, que acabou morrendo e ela não pôde fazer nada. Aí novamente ela se sentiu abandonada, foi abandonada 2 vezes pelo pai, uma, né, de forma mais consciente por ele, e a segunda de uma forma que foi pela morte. Então ela precisou viver o luto, passar por aquele momento de luto, e aquilo foi aumentando, né? Foi como se fosse alimentando ainda mais aquela questão da dependência emocional pela figura paterna. Ela não tinha mais o pai, então ela ia buscar fora aquela ausência que ela tinha dentro de casa. Afinal, quem iria cuidar dela agora? A mãe estava lá perdida, viciada nas bebidas, né, na bebida alcoólica. Quem ia cuidar para ela? Quem ia olhar a Cassie novamente? Quem ia ser essa figura de proteção e segurança que ia dar esse conforto para ela a partir daquele momento? E toda essa busca, né, no externo levou ela a ter relacionamentos abusivos. Então, como eu falei, na escola mesmo, ela tinha uma imagem de ser muito sexualizada, né? E ela sofria bullying, tinham vídeos, imagens dela circulando na escola. E ela, no meio disso tudo, acabou se envolvendo com uma pessoa, até que é uma pessoa legal, mas em um momento de fragilidade dele, ele não foi nada legal com ela. Teve abuso físico, emocional, abuso mental, e junto de tudo isso culminou numa gravidez não desejada e que se findou em um novo luto, que foi com a retirada do neném. E aquele luto que não foi vivido, foi muito no automático, muito no mental, muito no eu não posso assumir isso agora. E veio essa perda novamente, mais uma morte, mais um luto não vivido, e não teve esse acolhimento nem por parte da pessoa com quem ela se envolveu, na família, as amigas. Até ela não conseguiu nem se abrir com as amigas e contar aquilo, então ela não foi acolhida naquele momento de dor.